Então, pessoal, hoje na nossa monitoria a gente vai falar um pouco sobre o ambiente aquático. Vamos falar principalmente do ambiente marinho, dos seres vivos que vivem nessas regiões. Vamos falar das divisões do ambiente marinho e como cada uma dessas divisões presentes nesse ambiente vai influenciar nas formas de vida, nas adaptações e nas demais situações em que os seres vivos vão estar expostas, eh, vamos dizer assim, diante desse ambiente marinho, desse ambiente aquático marinho. Pessoal, antes de falar do ambiente marinho em si, a gente tem que falar da água, da influência da água na vida do planeta e dentro da sociedade humana. A gente sabe que a água ela é um dos componentes mais importantes para a vida, se não for o mais. Ela participa diretamente dos processos biológicos dos seres vivos. Tanto é que em algumas pesquisas, na maioria das pesquisas, quando vai se analisar outros planetas sobre a existência de vida, uma das primeiras coisas que eles se procuram é a presença da água, porque a água ela vai estar estreitamente ligada com a possibilidade de vida. E alguma das influências da água na sociedade humana e no planeta Terra estão nas seguintes questões. Ela participa dos principais processos biológicos desempenhados pelos seres vivos, como por exemplo o processo de osmose. A gente tem o processo de digestão também, que ela vai estar muito presente. A questão dela ser o solvente universal, ela ser uma substância polar, ela consegue dissolver a maioria das substâncias existentes no nosso planeta, e isso ajuda muito em muitos processos biológicos dentro do nosso corpo humano e também nos processos ecossistêmicos. A gente tem a importância econômica e alimentícia, no caso das irrigações, das grandes produções, nas agropecuárias e tudo mais. Temos também a questão da pesca, tanto para subsistência quanto a pesca também para venda e tudo mais. Nós temos a questão do lazer também, que está estreitamente ligada à questão do lazer, à questão do turismo, à questão da diversão no geral, como nos parques aquáticos e nos demais. E nós temos a importância energética, que também pode estar atrelada à importância econômica, que nós temos o uso da energia, da água, da energia da hidrelétrica. Mas quais são os problemas, os maiores problemas enfrentados na atualidade que estão relacionados à água? Da mesma forma como a industrialização ela ajuda, ela também vai atrapalhar nesse quesito, porque uma das áreas que mais se é desperdiçada, se mais se é gasta e perdido água dentro do nosso planeta é a parte industrial, principalmente voltado para a parte têxtil, a parte de produção de roupas e seus materiais derivados. A gente sabe que tem um gasto muito, muito, muito grande, mas ele não é só o único. A gente tem também a causa dos efluentes domésticos, da poluição mesmo em si, que é jogada nas águas e que pode acarretar vários processos ruins, vários processos negativos, essa ação antrópica, essa ação humana, como é o caso da eutrofização. A eutrofização, a gente tem a eutrofização natural, mas também a gente tem a eutrofização artificial, que é causada pelo homem, pela influência do homem. De um modo geral, a eutrofização é um processo que vai ocorrer justamente nos ambientes aquáticos e vai se caracterizar, de um modo geral, pelo aumento de nutrientes nesse ambiente, principalmente o fósforo e o nitrogênio. Isso vai favorecer justamente a questão do desenvolvimento de micro-organismos como as algas, que vão causar o aumento da produtividade desse ecossistema. Quando ele é de uma forma natural, ele é bom, ele é benéfico. Quando ele é feito dessa forma natural. Ele vai ocorrer de tempos em tempos no ambientes aquáticos, ou seja, ele é lento e espontâneo quando é de forma natural. Entretanto, quando sofre com as ações antrópicas, com as ações do homem, vai ser negativo, porque vai favorecer o acúmulo de nutrientes da água, causando essa eutrofização artificial ou cultural. Tipo, de forma induzida, que não é legal. No processo natural, ele é um processo lento, ele é um processo benéfico, caracterizado justamente pela produtividade do ambiente aquático, que vai ser isso tudo devido à maior disponibilidade de matéria orgânica. Já quando ela é feita de forma artificial, ela tem esse prejuízo porque ela vai ocorrer de forma muito rápida
e é influenciada pela atividade humana. Esse processo ele também consiste no aumento da matéria orgânica, só que de forma desordenada, de forma desenfreada e rápida. E vai causar diversos problemas ambientais, justamente por causa do desenvolvimento excessivo dessas espécies fitoplânctas, dessas espécies produtoras. Ela vai causar também a pouca irradiação de luz solar, a penetração mais dificultada da luz em penetrar, vai acabar matando muita parte da cadeia produtora de fundo, de rios e tudo mais, e também vai dificultar a oxigenação nessa água, fazendo com que esse ecossistema, através desse processo, ele entre em desequilíbrio. Lembrando que esse processo, quando é feito de forma artificial. Pessoal, quanto à distribuição de água no nosso planeta, como é que ela se encontra? A gente sabe que cerca de 70%, como é estimado, do nosso planeta é recoberto por água. E como é que está distribuída essa água dentro do nosso planeta Terra? Dos 100% de água que a gente possui, cerca de 97,5% é água salgada, ou seja, é uma água em que, primeiro momento, não dá para ser usada para o consumo humano diretamente, a não ser que passe por alguns processos que façam com que essa água ela consiga agora ter um uso voltado para o ser humano diretamente. 2,5% a gente tem de água doce, mas vocês podem pensar que esse 2,5% vai estar próprio para o consumo. Não, a gente tem que lembrar que tem a parcela de água poluída, tem a parcela de água que vai estar contaminada com muitos produtos, metais pesados, agrotóxicos e efluentes no geral. Mais desse 2,5% de água, como é distribuído na Terra? A gente tem as águas subterrâneas, que formam 0,514%, as glaciais, que é aquela parte das geleiras, dos grandes acúmulos de gelo. Nós temos os rios e lagos, e também temos que lembrar que a atmosfera também vai conter vapor de água, também vai conter água retida na sua formação. Entre as maiores reservas de água do mundo, o Brasil é considerada a maior reserva de água doce do mundo, com 13,22%, seguido da Rússia com 10,7%, o Canadá com 6,66%, os Estados Unidos com 6,58% e a China com 6,58%, 57% de água doce. Pessoal, mas vamos para onde é mais importante, que é os tipos de ecossistemas aquáticos. A gente tem, no geral, alguns tipos de ecossistemas, como eu posso citar para vocês o caso dos riachos, dos rios, dos lagos, das lagoas, oceanos, mares, poças de marés e estuários. Mas a gente conta com demais. Um dos mais importantes que a gente pode citar aqui é os estuários, que é justamente onde ocorre o encontro das águas oceânicas, da água salgada, com a água doce. E isso é muito importante para a nutrição dos oceanos e também porque vai se formar um grande berçário natural dentro desses locais. Pessoal, seguindo, como é que acontece o fluxo energético dentro dos ecossistemas aquáticos? Pessoal, é bem parecido, quase que igual com o do ambiente terrestre, com exceção de que a luz nesses ambientes ela não vai estar disponível em todos os andares, em todas as partes desse ambiente. Mas de um modo geral, como é que acontece? Os produtores eles vão usar a energia luminosa, como é no processo normal. Ele vai usar a energia luminosa para sintetizar as moléculas orgânicas ricas em energia química, a partir das quais vão produzir a sua energia biológica, o ATP. Os consumidores, em segundo plano, eles vão usar a energia química que está acumulada nas substâncias orgânicas, nesses seres produtores, e vão se utilizar para a sua alimentação. Daí vai resultar num fluxo de energia que vai partir do Sol, da energia solar, e vai atingir todos os níveis tróficos, passando pelos produtores e, em seguida, pelos consumidores, terminando com a reciclagem feita pelos seres decompositores, que vão decompor a matéria e vão devolver parte dos nutrientes ao solo. Pessoal, como a gente pode ver aí, a gente tem dois tipos de produtividade. A gente tem a produtividade primária e a produtividade secundária. A produtividade primária ela vai se dividir
basicamente em duas. A produtividade primária bruta, que é aquela que basicamente vai ser obtida diretamente pela luz solar e que esses seres produtores eles vão sintetizar. E vamos ter a produtividade primária líquida, que é feita pelo produtor. Os produtores têm essa energia bruta e ela vai se transformar em líquida a partir do momento em que ela vai perder uma parte nos seus processos biológicos. Então, a bruta seria tudo que ele tem. E a líquida seria basicamente tudo que ela tem, menos o desconto dos processos que ela precisou realizar e que ela vai passar para o próximo nível trófico somente a líquida, com o desconto que teve dos seus processos utilizados. No caso dos consumidores, a gente vai ter a produção ou a produtividade secundária, que é a secundária bruta, que é tudo que ele consegue sintetizar, e a líquida é tudo que ele consegue sintetizar com o desconto dos processos biológicos que ele vai utilizar. Ou seja, esse ser, ele recebeu a energia bruta, gastou para o que ele precisava para suas funções vitais, e o que ele passa para o próximo nível trófico é apenas uma parte daquela energia bruta, que é chamada a energia líquida, ou produtividade líquida. E assim por diante. A cada nível trófico, essa produtividade ela vai diminuindo, essa quantidade de energia ela vai diminuindo, porque cada vez mais os seres vão utilizando essa energia nos seus processos biológicos e a quantidade que é passada para o próximo nível trófico é cada vez menor. Como mostra essa cadeia aqui. A gente exemplificou ali com um exemplo aquático, mas a gente vai falar de um exemplo terrestre. Aqui a gente tem os produtores recebendo, vamos dizer assim, 100%, não 100% de energia, mas sintetizando, vamos dizer assim, 100% daquela energia, a bruta, e somente o que é passado para o próximo nível trófico são 10%, porque uma parte é perdida na forma de calor e nas suas funções metabólicas, e a que passa para o próximo nível trófico cada vez vai sendo perdida, cada vez a energia vai sendo um pouco menor. Passando para o ambiente marinho, pessoal, o que é que a gente pode observar? O que é importante frisar? É importante que vocês foquem na hora de estudar nessa parte, na parte que fala desses ambientes. É preciso que vocês conheçam um pouco do ambiente da praia, da restinga, fjord, estuário e os costões rochosos. Por exemplo, os dois principais que eu vou citar para vocês, como eu tinha falado do estuário, que é um grande berçário natural, onde ocorre grande reprodução de espécies, e também é um grande local de deposição de matéria orgânica que vai ser levada para os oceanos para nutrir boa parte da cadeia marinha, do ambiente marinho. E nós temos os costões rochosos, que são aqueles costões que estão no mar e que vão estar expostos diretamente aos fatores climáticos e aos fatores abióticos desses locais também. Que parcialmente eles vão estar cobertos por águas, parcialmente eles vão sofrer essas ações das águas e elas vão conter bastante vida que vão sobreviver nesses locais com algumas adaptações. A gente também tem também as lagoas costeiras, enseadas ou baías, deltas, grutas e os recifes, dando foco principal para essa parte dos recifes, que você deve focar um pouco mais. Na parte da geomorfologia marinha, pessoal, vocês não precisam se atentar tanto nessa prova para a questão dos detalhes de saber conceituar o que é uma praia, o que é um recife. Vocês precisam conhecer mais onde é que estão localizadas e qual é a eficiência produtiva desses locais. Onde é que é mais produtivo, onde é que é menos produtivo, onde é que tem mais incidência de luz, onde é que a luz ela vai conseguir penetrar com mais facilidade, onde é que ela vai ser mais produtiva, onde é que a vida vai se tornar mais fácil, mais difícil, onde é que vai se requerer mais adaptações para sobreviver e assim por diante. As divisões dentro do ambiente marinho. Nós vamos ter divisões em zonação, que tanto vai ocorrer no sentido horizontal como no sentido vertical, também em função da capacidade da penetração de luz, como eu tinha falado para vocês, porque a penetração da luz é o que vai ser um divisor de água para as cadeias, para o ecossistema marinho. Nós temos a temperatura da água, que também vai influenciar, e a quantidade de alimento disponível. Nós temos, pessoal, em suma, duas províncias. A província nerítica, que é mais perto do continente, é mais perto da costa, e a província oceânica.
A província nerítica, pessoal, é aquela parte que vai absorver a maior quantidade de luz, a luz ela vai penetrar com mais facilidade, então, portanto, vai ser uma área mais rica, vai ser uma província mais rica, com maior quantidade de vida, porque os processos biológicos vão se tornar mais fácil, vão ter mais produtores, porque vão conseguir luz o suficiente para fazer a sua fotossíntese e assim sintetizar o seu material orgânico e assim fazer com que flua toda a vida naquele ecossistema, desde a chegada da luz do sol até a fotossíntese dos seres produtores e passando pelos seres consumidores daqueles locais. Então vai ser um ambiente mais rico, onde vai penetrar mais luz e vai ter uma quantidade de vida mais fácil e mais rica, vamos dizer assim. E aqui a gente tem a divisão da região nerítica e a região oceânica, que uma ela é mais perto aqui do continente, é mais perto da costa, a outra já é um pouco mais afastada. Aqui a gente tem a plataforma continental, que é uma divisão, temos o talude continental e temos a parte abissal, que também é conhecida como zona afótica, que é aquela zona que é menos iluminada, que vai ter menos quantidade de vida, que a luz vai ter dificuldade de penetração e que a vida vai se tornar mais escassa e mais difícil, sendo quase que um deserto oceânico, vamos dizer assim. Aqui a gente tem falando da zonação vertical, da intensidade de luz solar, presença de nutrientes, pressão, temperatura da água e vamos falar um pouquinho de alguns dos domínios. Pessoal, nisso aqui vocês não precisam se deter aos conceitos, mas sim à localização. Onde é que se localiza a zona supralitoral, a zona intermareal, a zona sublitoral, zona batial e zona abissal. Vocês precisam se atentar mais do que ao conceito, vocês precisam se atentar à localização. Se é mais profundo, se é mais perto da costa, se não é, se vai ter mais absorção de luz, se a luz vai conseguir penetrar com mais facilidade, como vai ser o coeficiente de rendimento de vida nesses locais, se vão ter mais ou menos vida, se a vida vai ser mais escassa, vai ser mais fácil, como é que vai ser? Vocês têm que se atentar para a questão da produtividade desses locais. Se vão ter produtividades mais ricas ou se a produtividade vai ser mais fraca, mais escassa, com menos possibilidade de vida abundante, vamos dizer assim. Aqui também nessa parte da zona epipelágica, zona mesopelágica, batipelágica e zona abissopelágica, o foco maior está em ver a localização onde elas se encontram, se a sua produção de vida vai ser maior ou menor devido ao local em que ela vai estar encontrada, se ela se encontra mais superficial ou mais profundamente em zonas mais iluminadas ou menos iluminadas e em que essas zonas iluminadas e menos iluminadas vão influenciar na quantidade de vida encontrada em cada uma dessas zonações. Pessoal, feito essa revisão geral, nós vamos falar dos ambientes, dos fatores ambientais do ambiente marinho, que eu já tinha falado de luz e tudo mais. Como eu falei, a incidência de luz vai ser o fator primordial para esses ecossistemas, para a vida desses ecossistemas e para a manutenção da mesma. Nós temos aqui, com outras palavras, as zonas que são mais e que são menos iluminadas, e que são mais e menos produtivas com mais e menos presenças de vidas. Nós temos a zona fótica, que é aquela zona mais superficial, com águas mais rasas, que a incidência de luz ela vai ser maior, e essa zona fótica ela vai ser dividida em duas. A zona eufótica, que é mais superficial, onde a luz ela vai penetrar com bem mais facilidade, a vida ali vai ser bem mais fácil, muito fácil mesmo. Nós temos a zona disfótica, que é um pouco mais profunda, mas que a luz ela consegue penetrar também com tranquilidade, consegue ter uma grande quantidade de vida, grande quantidade de produtores, de consumidores no geral, e a cadeia nesses locais vai ser, vamos dizer assim, mais produtiva, vai ter uma produção maior, vai ter um equilíbrio maior, e nós temos a zona afótica, que é menos iluminada, que a luz não consegue penetrar com tanta facilidade, que a vida vai ser mais escassa, que os seres que vivem nessas zonas vão ter que ter adaptações para sobreviverem nesses locais, eles vão ter que ser seres mais adaptados para viver nesses locais. E como vocês podem ver, a gente tem aqui a diferenciação. A gente pode ver que nas zonas fóticas, onde tem maior incidência de luz e que a luz penetra com mais facilidade, tem uma maior quantidade de vida, uma vida mais abundante. A gente tem presença de produtores, a gente tem presença de consumidores, a gente consegue ver a luz penetrando nesses ambientes e fazendo com que a vida flua.
Ou seja, vão ser verdadeiros paraísos aquáticos, onde a vida ela vai ser mais bonita, a vida mais fácil e mais produtiva, vamos dizer assim. Enquanto que nessas zonas afóticas, abissais, a vida ela vai ser mais escassa, os seres eles não vão ser tão bonitos, vamos dizer assim, eles vão ser seres que têm que ter adaptações muito complexas para sobreviverem nesses locais, devido a tais condições que vão ser impostas sobre eles. Não só, não só condições de luz, mas também de pressão intensa que vai existir sobre eles. A gente tem a temperatura também, pessoal, que é primordial para a vida, e ela vai depender de duas variáveis básicas: a quantidade de luz solar que incide sobre um local e a distribuição de água naquele local. Por exemplo, se vocês virem um local mais raso do que outro, você vai notar que o lugar mais raso, com menos quantidade de água ali, ele vai ser mais quente. Por quê? Porque tende a esquentar mais rápido por causa da incidência de luz que bate ali, e que ele não vai ter tanta água, e essa água vai esquentar mais rápido, vamos dizer assim, de um modo geral. E quanto que águas mais profundas, elas vão ter tendências a se tornarem, dependendo dos locais, águas mais quentes. Por exemplo, vocês veem em filme, por exemplo, quando um cara lá tá perdido na selva e ele bota o dedo dentro da água para saber se a água é funda, se o rio é fundo ou se o rio é raso. Ele vai e coloca assim e vê que tá gelado. Se tiver gelado, é um forte indício de que é uma água mais profunda. Se tiver quente, é um forte indício também que é uma água mais rasa. Isso está justamente ligado à radiação solar, a incidência de luz sobre aquele local e a quantidade e a distribuição de água e terra que vai ter naquele local também. A pressão também, pessoal, vai ser um fator determinante para a vida desses seres, para a vida dos seres desses ambientes. No ambiente aquático, a pressão hidrostática ela vai revelar como um fator crucial, porque ela vai ser determinante na distribuição e adaptação morfológica das espécies, principalmente no fundo dos oceanos, como eu falei, naquela parte abissal, onde a vida vai ser mais escassa devido à falta de luz e também a pressões inimagináveis. A pressão hidrostática ela vai aumentar 1 atm de força a cada 10 metros de profundidade, ou seja, nas fossas oceânicas, nas áreas abissais, a pressão vai ser absurdamente grande, fazendo com que esses seres que vivam naqueles locais tenham que ter grandes adaptações para conseguirem sobreviver naqueles locais. As correntes, pessoal, as correntes, de uma geral, são muito importantes, porque são elas que vão ditar, na maioria dos casos, na maioria no geral, a vida desses seres. A gente vai ver nas comunidades marinhas que a corrente ela vai estar estreitamente ligada ao modo de vida desses seres. Vão ter seres que conseguem vencer essas correntes, tem seres que não vão conseguir vencer as correntes, e tem seres que vão utilizar dessas correntes em seu benefício próprio. Por isso que essas forças de correntes elas são tão importantes para ditar a vida nesses ecossistemas marinhos, nesses ecossistemas aquáticos. Nós temos o pH, que também vai ser um fator determinante nos oceanos. O pH ele vai variar de 7,5 a 8,4 na maioria, o que indica um caráter básico de água marinha e decorrente da presença de sais. E esse pH vai ser importante para manter a vida regulada nesses ambientes. Nós temos os gases dissolvidos, que a presença de oxigênio dissolvido na água ela é crucial para o processo respiratório de todos os animais marinhos. E a sua falta ela pode causar justamente a morte quase que imediata. Por isso que o oxigênio ele é importante, é primordial para esses seres que respiram e que vivem nos ambientes aquáticos. A solubilidade, a dissolução desse oxigênio na água é de suma importância. A solubilidade ela vai diminuir conforme aumenta a temperatura e conforme aumenta também a salinidade. Pessoal, a gente vai falar agora sobre a circulação termoalina, de um modo geral. A circulação termoalina, pessoal, também conhecida como circulação profunda ou abissal, consiste justamente na circulação de águas do oceano no oceano profundo, sendo resultante de variantes ou variedades na temperatura e na salinidade. A junção dos seus termos diz o seguinte: termo significa temperatura e alina, salinidade, ou seja, termoalina está fazendo referência à temperatura e à salinidade.
E esse processo eles vão causar modificações na densidade da água, que é outro fator primordial para a vida, a questão da densidade. Essas variações podem ser provocadas por processos tanto de evaporação, precipitação, descarga de rios e degelo nos polos. Pessoal, de um modo geral, nós chamamos de termoalina qualquer circulação que não é gerada pelo vento. Uma parte importante desse processo é a formação de água no fundo, que se dá pela convecção, pelo processo de convecção. Quando a água fria na superfície, em altas altitudes, nos polos, ela vai afundar. A circulação termoalina, de um modo geral, ela é importante na dinâmica dos oceanos, pois esse fluxo de água pode até mesmo alterar o clima, só que de forma um pouco demorada, vamos dizer assim. De um modo geral, pessoal, explicando esse processo, as imagens aí vão mostrar justamente o ciclo da circulação termoalina e as correntes que vão decorrer resultado desses fenômenos. Nessa primeira imagem você pode ver como funciona a circulação termoalina. A água mais fria, as correntes, na verdade, da superfície, elas estão aqui em vermelho. E as correntes mais profundas estão aqui representadas em azul. A água mais fria e mais salgada, ela é mais densa e ela tende a afundar. Enquanto que a água mais quente e menos salgada, ela vai ter menor densidade e ela vai subir para a superfície. Ou seja, vai haver essa troca direta. Enquanto uma está subindo, a outra está descendo. Então está gerando esse movimento hidrodinâmico, está gerando essa renovação nas águas e nos nutrientes que sobem e descem para a superfície e para o fundo desses oceanos. Na figura 2 a gente observa que quando o gelo ele se forma nos polos, justamente os sais eles não congelam junto e eles são liberados na água. Tornando a água cada vez mais salina e mais densa. Portanto, a gente observa o afundamento dessa água fria que se desloca na direção do Equador, como vocês podem observar na imagem. As águas frias tendendo a descer para o lado do Equador. E aqui na figura 3 a gente tem um esquema de circulação na termoalina que vai identificar o sentido das correntes frias e profundas. Em azul, que é as correntes frias e profundas, em azul, e a gente vai ter as quentes e superficiais aqui em vermelho, se deslocando nessas direções. Pessoal, vamos falar um pouco da biodiversidade das comunidades marinhas agora. Os seres vivos, que a gente sabe que os seres vivos que habitam as comunidades marinhas, eles vivem em relação, eles estabelecem relações. Para sobreviverem, eles estabelecem relações, tanto entre si, quanto com o meio em que eles estão inseridos. E a gente tem essas caracterizações dessas biodiversidades dessas comunidades pelo seu modo de vida. E são 3 tipos grandes de comunidades. Temos os plânctons, os bênctons e os néctons. A comunidade plantônica, ou dos néctons, ou dos plânctons, ela vai ter uma natação passiva. Ela vai mover-se de acordo com o ambiente. E elas vão sobreviver na parte mais superficial dos oceanos, naquela parte mais produtiva da zona nerítica, como eu citei para vocês, na parte mais bem iluminada. O fitoplâncton, pessoal, no geral, ela está ligada aos produtores microscópicos, aos micro-organismos produtores, como, por exemplo, o principal, as algas unicelulares. E, pessoal, elas são o principal produtor de oxigênio na atmosfera. Eu sei que muita gente fala que o pulmão do mundo são as florestas, a Amazônia e tudo mais. Ajuda muito, mas o principal produtor de oxigênio na atmosfera é a parte do fitoplâncton. São os produtores, micro-organismos produtores. Nós temos também o zooplâncton, que são a parte dos consumidores planctônicos, são os consumidores microscópicos, como por exemplo a gente tem as larvas de peixe, microcrustáceos e etc. A gente tem essa classificação do plâncton em função da profundidade, mas eu não vou me ater muito a ela porque quase que não é cobrado em prova, mas pode ser que caia sim. Então é bom que vocês deem uma olhada no slide e vocês deem uma prestada de atenção, mas eu não vou colocar agora para a gente não perder tanto tempo. Mas eu vou dizer que vocês foquem um pouco, porque caso precise, vocês já têm
essa confirmação por terem estudado. Nas comunidades nectônicas, pessoal, o que é que a gente tem? O nécton ela é a comunidade mais fácil de ser identificada. É aquela comunidade marinha composta pelos organismos que conseguem mover-se por conta própria. Se nos plânctons eles não tinham movimento próprio, os néctons, pelo contrário, eles vão conseguir vencer essas barreiras, vão conseguir vencer essas correntes. Ou seja, as correntes não vão ditar de forma diretamente a vida desses seres. Ou seja, o modo de vida deles vai conseguir ser independente dessas correntes marítimas. Como, por exemplo, a gente tem as arraias, que apesar delas viverem no fundo, elas conseguem vencer a força das barreiras e elas ficam no fundo somente procurando alimento e proteção para que elas consigam sobreviver. Mas elas conseguem vencer essas barreiras, elas conseguem vencer essas correntes. Nós temos os peixes, temos as tartarugas e temos os grandes mamíferos aquáticos, como é o caso da baleia. E nós temos, por último, pessoal, as comunidades bentônicas, que é justamente aquela comunidade dos organismos que vivem no fundo do mar, desde as praias até as profundezas abissais. As suas vidas elas estão ligadas a algum substrato, rocha, areia, lodo, podendo ser sésseis e fixos ao substrato, como por exemplo as algas, cracas e vágeis, e também podem se movimentar no fundo, como eu citei para vocês também. Então vão ser seres que eles vão estar totalmente dependentes do fundo do fundo desses locais, desse ambiente marinho. Se não diretamente unido anatomicamente, mas sim pela necessidade de sobrevivência de estar atrelado a esse fundo. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui na nossa monitoria, na nossa material de gravado da monitoria, e eu vou passar para vocês um exercício de fixação para ajudar para a prova. E é isso. Muito obrigado pela atenção.